Fator comum por agrupamento. Em vídeos passados, aprendemos a trabalhar com fator comum, onde todos os termos tinham fator comum. Neste caso, temos aqui 4 termos em uma expressão algébrica, onde nós não conseguimos o fator comum em todos os termos. Podemos, então, trabalhar com o agrupamento. No primeiro caso, nos 2 primeiros termos, temos os fatores comuns, que é o 2. E no segundo caso, temos o fator comum, que é o b. Então, temos, no primeiro e no segundo termo, temos o fator comum 2. Se isolarmos o 2, 2a que divide por 2, eu tenho o a. No segundo termo, 2b que divide 2, eu tenho o b. No segundo agrupamento, eu tenho o fator comum, o x. Então, eu tenho mais x. Se eu tiver ax que divide x, sobra-me o a. Mais bx que divide x, sobra-me o b. Neste caso, podemos perceber que temos 2 termos, e desses 2 termos, temos o fator comum a mais b. Então, vamos colocar o a mais b entre parênteses e fazer todo o processo da decomposição. 2a mais b que divide a mais b, sobra-me o 2. Xa mais b que divide a mais b, sobra-me o x. Então, neste caso aqui, temos a fatoração máxima que nós conseguimos deste primeiro exemplo. No segundo caso, vamos trabalhar, então, com o fatoramento de toda a equação, de todos os termos. O fator comum entre 6, 12, 8 e 16, eu terei 2. No caso da letra, temos o a no primeiro termo, o a no segundo termo, o a no terceiro termo, mas não temos o a no quarto termo. Então, não podemos colocar o a em evidência. Abra-se o parênteses, 6a ao quadrado que divide 2, eu tenho 3a ao quadrado, menos 12ab que divide 2, 6ab. 8a que divide 2, mais 4a. E menos 16b que divide 2, menos 8b. E aqui eu posso fazer um novo reagrupamento, trabalhar novamente o fator comum. Então, eu vou deixar o 2 separado e vou fazer novamente o agrupamento. Eu posso perceber que tenho o primeiro e o terceiro termo similar, e o segundo e o quarto termo similar. Então, o que eu posso fazer aqui? O termo semelhante que eu tenho entre 3a ao quadrado e 4a é a. Abro parênteses, 3a ao quadrado que divide a, 3a. 4a que divide a, mais 4. E tenho mais 2 termos que eu posso colocar em fator comum. Neste caso aqui, o fator comum tenho menos no primeiro, menos no segundo. O fator comum entre 6 e 8 é 2. Entre a e b, tenho b. Abro parênteses. Se eu tiver menos 6ab, que divide menos 2b, menos com menos, mais 6 dividido por 2, 3ab, que divide b, simplesmente o a. Menos com menos, mais 8b que divide 2b, 8 que divide 2, 4b que divide b, 1. E aí, eu vou ter o 2 e faço novamente o fator comum. Então, eu tenho um primeiro termo aqui e um segundo termo aqui. O fator comum entre eles é 3a mais 4. E vou pegar o primeiro termo, 3a mais 4, que divide 3a mais 4, sobra-me o a. E se eu tiver menos 2b, 3a mais 4, que divide 3a mais 4, eu terei menos 2b. Fecha parênteses, fecha parênteses. Então, eu terei a resposta aqui, 2, que multiplica 3a mais 4, que multiplica a menos 2b. Ou também podemos fazer de uma segunda forma. Então, vamos passar um risco aqui para isolar da segunda forma.
Eu posso fazer agrupamento que nem eu fiz no primeiro exemplo. Eu posso agrupar o primeiro e o terceiro termo e depois o segundo e o quarto termo. Se eu fizer o agrupamento entre o primeiro e o terceiro termo, o fator comum entre eles dois, eu terei 2. E entre a parte literal, a. 6a ao quadrado, que divide 2a, 6 dividido por 2, 3. 3a. 8a, que divide 2a, 8 que divide 2, 4. Então, mais a, que divide a, 1. 4 vezes 1, 4. E posso fazer o agrupamento entre menos 12ab e menos 16b. Então, o termo comum entre menos 12 e menos 16 é menos 4. A parte literal, eu tenho AB aqui e B deste lado. O termo comum é B. Abro parênteses e terei menos 12ab dividido por menos 4b, menos com menos mais, 12 dividido por 4, 3. AB que divide B, A. E tenho menos 16b que divide menos 4b, menos com menos mais. 16b que divide 4ab, eu tenho 4. E faço novamente o fator comum. Fator comum, então, aqui eu passo a ter o primeiro termo e o segundo termo. O fator comum entre eles é 3a mais 4, e eu tenho o 2. Tenho o 2 aqui e tenho o 4, que é divisível por 2. E aí eu tenho o 2a, que multiplica 3a mais 4, que divide por 2, 3a mais 4. Corto 3a mais 4 pelo 3a mais 4. 2a que divide 2, sobra a. Menos 4b, 3a mais 4, que divide 2, 3a mais 4. 3a mais 4, que divide 3a mais 4, 1. Menos 4b, que divide 2, menos com mais, menos 4b, que divide 2, 4 que divide 2, 2. Então, eu concluo aqui que eu consigo chegar ao mesmo resultado, independente de como eu começo o exercício. Lembrando que para ter o fator comum por agrupamento, eu preciso ter mais de 3 termos. Posso fazer agrupamentos de 2 em 2. Então, eu terei o agrupamento entre o primeiro e o segundo termo e depois entre o terceiro e o quarto. O fator comum entre 4 e 2, eu tenho 4. Entre a parte literal, x e y eu tenho aqui, tenho x e y aqui. O menor x que eu tenho de grau 1 e o menor y que eu tenho de grau 1. Abro parênteses, 4xy ao cubo, que divide 4xy, 4 que divide 4, 1. X que divide x, 1. Y terceira que divide y, tenho y ao quadrado. Menos com mais, menos 12 que divide 4, 3. Xy que divide xy, 1. Z que não tem nada para dividir, então eu tenho z. Vou apagar o pedaço para poder desenvolver o restante do fator comum por agrupamento. Então, terei menos y ao quadrado mais 3z, o termo comum que eu tenho aqui é mais, posso dizer, menos 1. Menos x ao quadrado, que divide menos 1, eu terei y ao quadrado. 3z, que divide menos 1, mais com menos, menos 3z. E desta forma, eu consigo perceber que eu tenho o fator comum nos dois termos sobrados. Então, eu tenho aqui o fator comum, y ao quadrado menos 3z. Se eu pegar o primeiro termo e dividir por esse, vai sobrar 4xy. Se eu pegar esse termo e dividir por este valor, vai me sobrar menos 1. É como eu ter menos 1, que y ao quadrado menos 3z, que divide y ao quadrado menos 3z, eu vou cortar o que eu tenho de igual e me sobra menos 1, que foi o que aconteceu aqui. Então, aqui
eu tenho a solução do fator comum por agrupamento do terceiro exemplo. Veja a lista completa de tutoriais e exemplos sobre fator comum, decomposição e fatoração de expressões algébricas no site do Tarias Plus.